Salmo de número 125, fala o cântico de peregrinação. Diz assim, então, palavra do Senhor: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Até que o Senhor nos abençoa. Meus irmãos, este salmo ele é um salmo muito querido. É um salmo que nos encoraja, um salmo de encorajamento, um salmo que nos dá ânimo, porque ele fala de verdades que há no coração dos crentes. Porque quando nós recebemos más notícias, quando nós passamos por adversidades, nós reagimos de uma maneira diferente, porque há uma fé, há uma confiança no coração, uma confiança no Senhor. E esse salmo, ele nos ensina qual a atitude que Deus ele quer que tenhamos quando passamos por esses momentos difíceis, por tempos difíceis. Quais são as atitudes que o Senhor quer que tenhamos em tempos difíceis? Ele vai nos mostrar aqui 3 atitudes bem claras. A primeira atitude que Deus quer que tenhamos em tempos difíceis é que Ele quer que nós confiemos nele sem nos deixar abalar. Ou seja, a primeira atitude é confiar no Senhor sem se deixar abalar. O salmista aqui ele começa com uma linda declaração de confiança. No versículo 1, ele diz o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas firme está para sempre. A palavra aqui, traduzida aqui como confiança, literalmente ela significa agarrar-se em algo, apegar-se de tal maneira que você possui então agora uma certa firmeza. E aqui, no caso, o salmista, ele se apega no Senhor, mais detalhadamente, especificamente, ele se apega à palavra de Deus, às promessas do Senhor para tempos difíceis. E ele fala aqui que esta confiança são para os peregrinos. Você lembra que este salmo é um salmo de peregrinação, ou seja, 3 vezes no ano, o povo de Israel saía de suas casas e ia para Jerusalém adorar a Deus. E no caminho, eles cantavam estes cânticos, cânticos que traziam para eles fé, confiança, alegria. Eles muitas das vezes declaravam a sua tristeza e angústia, como nós vemos no Salmo 120, quando ele diz que na minha angústia eu clamo ao Senhor. Mas diferente do Salmo 120, este Salmo, ele nos encoraja, eles encorajavam os peregrinos a confiarem no Senhor de todo o seu coração. Ou seja, confiança é uma característica do povo de Deus. O povo de Deus ele é caracterizado como alguém que confia no Senhor. Mas, como nós bem sabemos, às vezes as pessoas não confiam. E aí, quando não confiam, a Bíblia compara essas pessoas que duvidam como uma onda no mar. Já viu a onda no mar? Ela é balançada para lá e para cá. É completamente diferente de uma montanha, que ela sempre está ali firme.
Pode soprar o vento, tempestade, ela permanece firme. As ondas não. E o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte, em sua primeira carta, na sua carta, no capítulo 1, versículo 6, ele compara aquele que duvida com uma onda do mar. Ele diz assim, peça, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Dúvida nos causa mudanças desagradáveis, mudanças no nosso coração, mudanças na nossa família, na nossa casa. Nós somos como pregos em uma areia, sem firmeza nenhuma. A dúvida traz isso. Mas o salmista, ele disse que o povo de Deus não é assim. O povo de Deus é comparado a uma montanha firme, e uma montanha que não pode ser abalada, não pode ser movida de seu lugar, mas permanece firme ali, independentemente dos ventos que podem soprar contra ela. E assim, meus irmãos, são aqueles que confiam no Senhor. Assim deve ser você nesta noite que confia no Senhor. Você deve ser como um monte Sião, como uma montanha. Pode soprar, pode acontecer o que acontecer. Você vai permanecer firme no Senhor. Você vai permanecer firme. E é interessante aqui que quando nós olhamos, nós logo deduzimos. Bom, se os que confiam não se abalam, mas quando nós olhamos para o nosso coração, de vez em quando a gente se abala, não é verdade? Sofremos algum tipo de má notícia, alguma enfermidade, algo ruim que acontece, e nós nos abalamos, nós choramos. Será porque nós não confiamos no Senhor? Bom, meus irmãos, estudando um pouco o texto, não é esse tipo de abalo, não é como se você diante, o que confia no Senhor, fosse como uma pessoa insensível, uma pessoa que diante dos sofrimentos e catástrofes e acidentes, ela não se emocionasse com aquela situação, como se fosse uma pessoa fria. Não, esse texto não está falando disso. O salmista aqui, ele não quer transmitir essa ideia, de alguém frio, de alguém que pode acontecer o que for, que o coração dela é uma pedra. Mas a ideia aqui é de desespero, de pessoas que quando vem a dor, vem o sofrimento, elas não entram em desespero a ponto de virarem as costas para o Senhor, de abandonarem o Senhor. Você pode ver que ele fala de montanha, uma montanha que sempre está firmada no mesmo lugar. Elas não se abalam, mas ela permanece ali para sempre. E meus irmãos, devemos confiar no Senhor, confiar nas promessas de Deus para a nossa vida, confiar na providência de Deus. O que é providência de Deus? São as coisas que vão acontecendo. Tem coisas boas, coisas que não nos agradam, e a gente tem que confiar que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Nós devemos confiar que todas as coisas Deus faz cooperar para o nosso bem. E ele diz aqui, o crente, aquele que confia no Senhor, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da enfermidade, apesar das lutas, ele não abandona o Senhor, permanece firme, confiando no Senhor. E aí surge a pergunta para você, para mim: você tem confiado no Senhor? Ou você tem deixado se abalar diante das coisas que você tem passado? As situações têm te desanimado a ponto de você dar passos para trás, em vez de avançar na sua vida e caminhada cristã? Em vez de você avançar, buscar mais e mais o Senhor, com mais intensidade,
mas as lutas, na verdade, têm causado esfriamento, distanciamento, desconfiança. Precisamos analisar o nosso coração, precisamos aprender a confiar no Senhor. E como nós podemos confiar no Senhor? É essa a pergunta que nós precisamos fazer para o texto. Fazer para o Senhor. Como? Como eu posso então, pastor, confiar de fato no Senhor? Algo bem lógico. Nós confiamos em quem nós conhecemos. Dificilmente a gente confia em alguém que a gente não conhece. Então você quer aumentar a sua confiança no Senhor? Conheça mais o Senhor. Se aproxime de Deus. Procure conhecer quem é o Deus que você serve. Procure conhecer mais. E aí, de acordo com o seu avanço neste conhecimento, você vai conhecendo mais e mais o seu Deus, o nosso Deus, mais a sua confiança nele irá aumentar. Eu preciso conhecer. Aí surge a mesma pergunta: como que eu conheço a Deus? Porque Ele não está aqui fisicamente. Ele não está falando de forma audível, da mesma maneira que o pastor está falando aos seus ouvidos. Como que eu posso conhecer esse Deus? A Bíblia fala que Deus, Ele se auto-revela para nós. Ele quer que nós o conheçamos. E como que Ele faz isso? Primeiro, Ele pede para você olhar para a natureza. Você olha para a natureza, olha para os montes e fica pensando, quem poderia ter criado isso? A resposta é clara: Deus. Então logo você pensa, bom, existe um Deus. Mas Deus, Ele agora se revela de forma especial, por meio da sua palavra. Nós conhecemos a Deus de forma especial e que traz esta firmeza no momento de aflição, quando nós o conhecemos pela sua palavra, pela Bíblia, meus irmãos. As promessas de Deus estão escritas aonde? Na Bíblia. Ele se auto-revela nas Escrituras. Mas aí que mora o problema, né? Se eu te fizesse essa pergunta em particular, quantos capítulos da Bíblia você leu esta semana? Quantos dias que você não se aproxima da sua Bíblia e a ler? Quanto tempo você passa lendo, meditando, aprendendo e estudando a palavra de Deus? Se você não tem muita intimidade com a Bíblia, se você passa praticamente a semana inteira sem ler, nem que seja um capítulo, uma passagem da Bíblia, como que você vai conhecer a Deus? Como que você vai conhecer as promessas de Deus para você? Porque às vezes a nossa vida está o quê? Confortável, tudo está tranquilo, mas e quando vier o sofrimento? E quando vier as situações adversas? Como que você vai lidar com isso? Quando vier aquela pressão, o que você vai fazer? Como que você vai enfrentar? Se nós não pegamos a Bíblia, o que vai estar na sua cabeça, na sua mente, quando a aflição chegar? Será que vai ser autoajuda? Não, eu sou um vencedor, eu sou um campeão. O que vai estar na sua cabeça quando a luta bater na sua porta? Meus irmãos, se aproxime de Deus, se aproxime da palavra de Deus, se aproxime da Bíblia. É nela que há as promessas de Deus na nossa vida. A Bíblia, quando você lê e conhece o que Deus está falando a respeito dele e ao seu respeito, isso vai trazendo fé ao seu coração, confiança.
e a sua confiança vai aumentar. Então, de forma bem prática, crie um hábito de ter tempo para ler a Bíblia. Se às vezes não tem tempo para ler, escute, coloque um fone de ouvido, coloque a Bíblia para ser lida. Temos muitas maneiras, meus irmãos, de aprender um pouco mais. Tire um tempo no domingo de manhã, venha para a escola dominical para aprender um pouco mais da Bíblia. Faça isso. E você vai ver que a linguagem do seu coração no momento da adversidade não vai ser de desespero, de abalo. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Deus não me ama, Deus não está comigo, eu não estou entendendo por que Deus está deixando isso acontecer. Vai ser diferente, vai ser de confiança. Confie no Senhor e não se deixe abalar, meus irmãos. Mas voltando aqui ao texto, o versículo 2, nós demos um motivo de tanta confiança, né? Ele entende, ele mostra que a proteção de Deus. Versículo 2 diz: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Bom, você deve lembrar mais ou menos como que é a geografia de Jerusalém, né? Ela está no alto, por isso que fala cânticos de degraus, né? de ascensão. Os salmistas não, o povo de Deus, eles subiam para ir para Jerusalém. E diz também que Jerusalém, ela é rodeada de defesas naturais, são montanhas, colinas. E ali, o salmista, ele nos convida, ele convida o peregrino que está chegando na cidade a olhar para esses montes e fazerem uma comparação em seu coração. Olha só como esses montes protegem Jerusalém. Deus também protege o seu povo, Deus também cerca o teu povo, Ele protege de maneira firme, inabalável o seu povo, como os montes protegiam Jerusalém. E o salmista, né, afirma então que Deus, ele está em derredor, ele está como os montes, como uma proteção, mas também está em derredor, ou seja, Ele está próximo do seu povo. O nosso Deus não é um Deus distante, mas é um Deus que sempre se aproxima de nós. Ele sempre está perto do seu povo, cercando, o envolvendo, semelhantemente como nós vemos o salmista no Salmo 139, versículo 5 dizer, ele diz o seguinte a respeito do Senhor: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. A presença protetora de Deus, consoladora, ela sempre está conosco, ela sempre está envolvendo o seu povo, semelhantemente àqueles montes. E é interessante que quando nós olhamos para esta segurança que os salmistas, que os peregrinos tinham no Senhor, nós lembramos da nossa salvação. A nossa salvação também é algo seguro. A salvação, meus irmãos, não é como um copo, né, descartável, frágil, né? Ah, Deus, coloca aqui a salvação, mas coloca 2 para ficar mais firme. E aí, como se a salvação ficasse na sua mão, e aí de repente você tropeça e você perde a salvação. A salvação não é desse jeito. A nossa salvação é algo firme, é algo seguro. E eu e você devemos confiar em Deus para a nossa salvação, não nas nossas próprias forças. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, fala que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. E para quê? Para a salvação preparada para revelar-se no último dia.
Então Deus, ele não nos protege somente fisicamente, somente como, né, de um acidente, como a gente viu no Salmo 124, né? Ah, se o Senhor não estivesse do nosso lado. Deus, né, ele nos protege fisicamente de coisas que nós nem sabemos, nem identificamos. O Senhor, ele nos protege, mas também ele nos guarda espiritualmente, ele guarda a nossa salvação. Ele fala que o poder de Deus que nos guarda para a salvação. É interessante que, né, hoje pela manhã nós lemos um texto, João no capítulo 10, que o Senhor Jesus, ele afirmou esta verdade. João 10, versículo 28 e 29, Jesus, ele se apresenta como um bom pastor, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, e o versículo 28, do capítulo 10, ele diz: eu lhes dou a vida eterna. Ou seja, a vida eterna não é algo conquistado pelo seu próprio esforço, pelas suas boas obras, pelo que você faz de certo e correto. A vida eterna, ela é um presente dado pelo Senhor Jesus. E ele continua dizendo: jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Segurança. Deus quer que tenhamos a segurança na salvação. Ele quer que saibamos que de fato nós somos salvos. Hoje pela manhã eu falei exatamente isso. Eu falei que muitas pessoas, quando eu saio para evangelizar, aí eu vou encontrando algumas pessoas, aí eu pergunto para elas: se você morresse hoje, saberia para onde você iria? Saberia se estaria salvo ou não? Aí a pessoa ficava assim, elas ficam normalmente assim: não sei. Você sabe que só Deus, né? Quando chegar lá, Deus vai decidir. Mas isso não é verdade. Deus quer que tenhamos uma firme segurança. Não quando chegar o grande dia, quando eu morrer e contar com Deus. Olha, Deus, eu estou aqui. Aí ele vai falar assim: tá vendo? Você tem salvação. Ai, que bom. Não, ele quer que tenhamos essa segurança e alegria hoje. Ele diz que ele dá vida eterna para as suas ovelhas e elas não vão perder esta vida eterna, porque as suas ovelhas estão nas suas mãos e ninguém pode tirar, nem o diabo, nem Satanás. Nós somos guardados de tal maneira que ele diz que da mão do Pai ninguém pode tirar. Como se Jesus ele segurasse a gente com a sua mão e depois viesse a mão do Pai também guardando. Quem que vai? Quem que vai nos arrebatar? Quem que vai nos tirar a salvação? Ninguém. É esta segurança que Deus quer que tenhamos. A mesma segurança que o peregrino tinha. Quando ele olhava para os montes, ele sabia: o Senhor está ao nosso derredor, o Senhor está nos protegendo. Você deve ter esta confiança também. Mas, infelizmente, na nossa vida, vai acontecendo certas coisas que vai tirando esta confiança. E aí você começa a se achar uma pessoa que não tem salvação, não tem jeito. Pecados, aflições, lutas. Mas o apóstolo Paulo, sabendo disso, ele falou o seguinte: que você e eu podemos estar certos, apesar disso, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Ele vai falar isso lá no capítulo 8 de Romanos, que nada irá nos separar. É isso que Deus tem para você. Confiança, segurança inabalável, meus irmãos. Quais atitudes que Deus quer que nós tenhamos em tempos difíceis? Primeira atitude, Deus quer que nós confiemos nele, sem nos deixar abalar. Mas a segunda atitude que Deus quer que tenhamos em tempos difíceis é a de reconhecer a fidelidade de Deus em meio às provações.
Olha o que diz versículo 3, né? Versículo 3 fala que os cetros dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Versículo 1 e o 2, nós olhamos, né? Proteção de Deus, Deus está ali ao derredor. Parece que nada vai alcançar o povo de Deus. Parece que ele nunca passará por nenhum sofrimento. É o que muitos dizem por aí, né? Que crente ele não pode sofrer, crente é só vitória. Mas nós chegamos aqui no versículo 3 e o contexto não é de tanta vitória e triunfo, mas de um sofrimento. Um sofrimento, algum tipo de sofrimento para aquele que confia no Senhor. Ele fala aqui de cetro dos ímpios. Cetro aqui é aquele aparato que os reis utilizavam antigamente, né? Como se fosse uma muleta, né? Mas é algo mais nobre, né? Ele usava isso como sinal de seu poder, de seu governo. E aqui se refere ao governo político-militar de ímpios. Fala cetro dos ímpios. Ou seja, esse governo não irá permanecer sobre a sorte dos justos. Os justos aqui são os que confiam no Senhor. Lá do versículo 1, é a mesma pessoa. Ele está falando, o momento de dificuldade não será para sempre. Por quê? Porque Deus, ele não irá permitir. E muitos estudiosos, eles falam que o contexto, a ocasião da escrita deste salmo foi no exílio, né? Assim que o povo saiu do exílio babilônico, dizendo, né, trazendo esperança e confiança para aquele povo, mostrando que seria temporário aquele momento de opressão. E o texto mostra exatamente isso, né, que esse governo ímpio ele não irá permanecer sobre o povo. Não irá permanecer sobre o povo de Deus. E por que isso? Qual que é o propósito? Para que o justo não estenda a mão à iniquidade. É para que o justo não veja a prosperidade e o poder dos ímpios, pessoas que não agradam a Deus e tenham aquela vontade também de fazer o que é errado. Nós vemos esse sentimento lá no Salmo 73, né? Asaf, ele fala algo que muitas pessoas vivem nos dias de hoje. Salmo 73. Ele diz, versículo 2: Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Olha, invejava. Pensa em invejar gente ruim, invejar pecador, a ponto de quase tropeçar. Era esse o sentimento. E aí que Deus ele fala, né, que é uma promessa para o povo de Deus. Deus ele não permite tentação que nós não podemos suportar. Paulo diz que com a aflição ele também dá o escape. Ele dá o escape para quê? Para que a gente não ceda ao pecado. E esse texto, então, né, traz a ideia de um Deus que não vai permitir a opressão por muito tempo, o sofrimento por muito tempo, porque Ele é um Deus fiel. Ele não vai permitir que o justo ele viva em uma vida de pecado. Essa é a ideia desse texto, desse versículo. Isto nos evoca, meus irmãos, um tema muito interessante da Bíblia. Alguns chamam de perseverança dos santos, outros chamam de perseverança de Deus em seus santos, na vida dos crentes.
O que significa isso? A Bíblia, meus irmãos, ela ensina que aquela pessoa que é remida pelo Senhor, ou seja, salva, que confia em Cristo para a sua salvação, ela permanece salva até a volta de Jesus Cristo. E quem mantém esse crente dessa maneira não é a própria pessoa, não, eu estou me esforçando para me manter firme. É Deus. É Deus. Deus, ele persevera os seus servos. Ele mantém os seus servos perseverantes. É a mesma ideia lá de João 10 que eu tinha falado. É como se Deus segurasse nas nossas mãos. Ele não vai deixar a gente cair. Ele não vai, de alguma maneira, permitir que nós perdamos a salvação, porque a salvação está na mão dele. Mas ele nos mantém firme. Na mão dele ninguém pode nos tirar, meus irmãos. E a Bíblia ensina também que nós, por nós mesmos, nós não conseguimos andar de fato corretamente diante de Deus. E se não for a poderosa mão de Deus na nossa vida, nós já nos entregaríamos ao pecado. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos da ajuda de Deus para nos mantermos firmes, meus irmãos. E Ele mesmo promete que isso será feito. O apóstolo Paulo, ele disse que Deus vai nos manter firmes, fiéis a Ele, até a volta de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele diz: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem cuida da nossa salvação não somos nós, é Deus. Se dependesse de nós, a gente perderia, não teríamos capacidade de nos manter diante de Deus. Isso mostra que nós devemos depender do Senhor nos momentos, de lutas, de adversidade, mas também devemos depender do Senhor quando o assunto é a nossa salvação, é a nossa vida espiritual. Por isso, confie no Senhor, reconheça a fidelidade, a aliança de Deus na sua vida. Reconheça que Ele tem te mantido de pé, Ele tem te levantado, Ele não vai deixar você cair. Você tem que confiar nisso, tem que confiar no Senhor. Quais são as atitudes que o Senhor, Ele quer que tenhamos em tempos difíceis? A primeira atitude é confiar no Senhor sem deixar se abalar. A segunda atitude é reconhecer a fidelidade de Deus em meio às provações. E agora a terceira e última atitude que Deus, Ele quer que o seu povo, que os crentes, que aqueles que confiam no Senhor tenham em tempos difíceis, é que eles escolham o caminho dos justos. Deus quer que escolhamos o caminho dos justos. Olha aqui versículo 4 e o versículo 5. O salmista aqui, ele vai expressar uma espécie de comparação entre dois tipos de pessoas. O primeiro tipo são os retos de coração. E novamente, os retos de coração são aqueles que confiam no Senhor, do versículo 1. Esses são os retos e bons de coração. Ele diz: faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Que o salmista, então, ele está orando, ele está pedindo a Deus: faz o bem, Senhor, mas não faz o bem por causa da bondade e da retidão. Mas você vê que ele usa aqui o nome do Senhor, Yahvé, Deus da aliança. Então ele está falando: faz o bem segundo a sua promessa, segundo a sua aliança, aos retos e aos puros de coração. Faz o bem ao teu povo, conforme o Senhor mesmo prometeu. Se você ler Deuteronômio 28, você vai ver que há várias promessas para aquele povo que anda corretamente, para o povo de Deus, quando eles obedecem ao Senhor. E ele está pedindo exatamente isso: Senhor, faze o bem,
ao seu povo. Mas há um segundo tipo, né? Eu falei que era um contraste. Ele fala que o segundo tipo de pessoas são os que andam em caminhos tortuosos. Versículo 5. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Aqui já é um versículo que evoca uma advertência. Aqui é uma advertência àqueles que estão se desviando do caminho do Senhor. E desviar dos caminhos do Senhor é se opor à vontade de Deus, é se opor ao mandamento de Deus, é Deus dizer, é esse o caminho, e a pessoa falar, não quero, eu quero esse outro. É Deus falar com Eva, Eva, não coma, Adão, não coma do fruto. E o que eles fizeram? Não, eu sei qual que é o melhor caminho. Eles se desviaram do caminho da vontade do Senhor. Então aqueles que se opõem ao Senhor, eles não têm aí um bom final, né? Ele não tem um bom final. É semelhante ao Salmo 1, né? Que fala que o justo, ele não se detém no caminho dos ímpios, ou seja, não imita a conduta dos ímpios. E aqui há uma má notícia para a gente, né? Há uma boa notícia. Não é má, é boa. Boa por quê? Porque quando nós olhamos para o nosso coração, olhamos para a nossa vida, nós vemos que nós andamos em caminhos difíceis, né? Não somos exemplos de obediência. Nós somos filhos que agrada o coração de Deus. Quando nós olhamos, nós vemos o nosso coração, nós vemos que nosso coração não é tão bom como nós pensamos. Nós somos pessoas não tão boas. Aí você fala, pastor, mas o que há de boa notícia nisso? A boa notícia é que Deus faz com esses que não são bons em seus corações. Em Romanos, Paulo, ele lembra que Cristo, ele não morre por pessoas boas. Ele morre pelos maus. Ele morre pelos ímpios. E no capítulo 5, versículo 8, fala que Deus, ele prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus, meus irmãos, ele morreu na pessoa de Jesus Cristo por pessoas ruins, não pessoas boas, de reto coração, mas pessoas ruins, pessoas que constantemente, está pecando, está transgredindo a lei, está se afastando da vontade de Deus. E ele nos chama por meio do seu sacrifício para que confiemos nele de todo o nosso coração para a nossa salvação. Nós devemos confiar nele para a nossa salvação. Não devemos achar que só porque abandonamos algum tipo de pecado, nós já estamos capacitados, carimbados por causa da nossa própria conduta. Não, isso não é verdade. Não se deixe enganar, mas confie somente no Senhor para perdão dos seus pecados. Não confie nas suas obras. E aí Deus, então, ele nos salva, nos dá essa segurança da salvação. Agora, de fato, não, eu sou salvo, eu entendi isso, por causa de Jesus Cristo, por causa daquilo que ele fez na cruz do Calvário. E aí, depois disso, ele nos convida a viver uma vida agora em obediência. Ele está nos convidando para vivermos em obediência aos seus mandamentos. E ele pede que agora que nós encontramos a porta, a vida eterna, a salvação, ele quer que agora nós entramos numa porta estreita, um caminho estreito, como ele diz em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, é uma indicação do próprio Senhor. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela,
porque estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz para a vida. São poucos os que acertam com ela. Jesus afirma que o caminho de Deus, ele não tem muito atrativo para o mundo. O mundo olha para o caminho de Deus e não vê muitos. Não pode isso, não pode aquilo. Você tem que viver assim, assim, assado. Tem que abandonar os seus desejos. Não tem muito atrativo. Jesus está mostrando isso. A maioria vai pelo caminho e pela porta espaçosa. Aqui fala de um caminho, fala de vida. Uma vida sem muitas regras. Uma vida onde eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso viver em pecado e no final Deus me perdoa. Isso não é segurança da salvação. Isso não é. Por que não é? Porque no coração daquele que foi salvo, ele abandona o pecado. Ele abandona os maus hábitos, aquilo que desagrada ao Senhor. E em seu coração, ele luta constantemente para não voltar para esse tipo de pecado. Ele caminha para frente, para a presença de Deus, ele entra por essa porta estreita. É como a ideia aqui de entrar pela porta estreita, é como se você tivesse um monte de bagagem, e aí você não consegue, enquanto não largar tudo, para passar por essa porta. E é muito difícil você caminhar com muitas coisas. É aquilo que Jesus disse, que para podermos segui-lo, deveríamos o quê? Negar a nós mesmos. Deveríamos fazer com que ele seja a pessoa mais importante da nossa vida. E o Senhor Jesus diz: andem por esse caminho, entrem por essa porta, é estreita, o caminho é apertado, é difícil caminhar, vai exigir obediência, renúncia, mas no final, tem algo muito bom no final desse caminho, é a vida eterna. Vida eterna neste caminho, abundância com o Senhor, diferente daquele caminho espaçoso. Então, meus irmãos, o Salmo 25, então, ele nos mostra que Deus, ele vai de alguma maneira castigar esses malfeitores, esses que se desviam do caminho e não querem de forma nenhuma voltarem. Eles não querem, mas o texto não termina assim, com uma advertência. O texto não termina desse jeito, mas o texto termina com paz. Paz sobre o povo de Deus, paz sobre Israel. Aqueles que estão se desviando do caminho, eles vão ter o que merecem. A Bíblia fala que Deus irá julgá-los. No devido tempo, em seu momento, o juízo virá. Mas sobre o povo de Deus, Deus tem paz. Deus tem paz. Aqueles que amam o Senhor, escolhem o caminho do Senhor, o caminho e a porta estreita, o caminho do justo. Eles escolhem viver uma vida de renúncia, de obediência. Eles encontram paz. É como no Salmo 119, versículo 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. O Deus de paz. Jesus é chamado em Isaías de o príncipe da paz. Ele quer que nós tenhamos paz em nosso coração. É aquela paz, sim, também interior. A paz de deitar a cabeça no travesseiro, uma segurança, uma tranquilidade, de dormir em paz. Mas há uma paz muito maior e superior, que é a paz com Deus, que diz que nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Nós temos acesso a Deus e nós temos aí essa graça diante dele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu termino esse texto, essa mensagem, com o texto do apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, que fala que a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Deus quer que você escolha o caminho do justo,
é abençoado com paz. O que fazer, meus irmãos, em momentos difíceis? Quais as atitudes que Deus quer que tenhamos nestes momentos? Primeira atitude, para você lembrar, nós devemos confiar no Senhor e não nos deixar abalar. Segunda atitude, nós devemos reconhecer que o Senhor é fiel, mesmo em momentos de provação. E a terceira, que Ele quer que nós tenhamos, Ele quer que nós escolhamos o caminho dos justos, que nos leva à paz de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a ter essas atitudes nos momentos difíceis. Amém? Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos abençoe neste momento. Senhor Deus e eterno Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, com as nossas lutas, com as nossas aflições, adversidades, muitas coisas que afligem o nosso coração. E, ó Deus, mas hoje o Senhor nos convidou a termos atitudes diferentes, não atitude de desespero, atitude de murmuração, atitude de dúvida, mas uma atitude de confiança. E nós pedimos a Tua graça para que vivamos assim, Senhor, confiando no Senhor. E que possamos de fato ser como um monte que não se abala diante das más notícias, não se desespera a ponto de abandonarmos o Senhor, de nos esfriarmos. Ó Deus, nos ajude nesta noite. Ajude meu irmão e a minha irmã, Senhor, que estão passando por lutas, adversidades, mas têm deixado se abalar, têm deixado seu coração esfriar, têm abandonado o seu primeiro amor. Ó Deus, tenha misericórdia. Nos ajude, Senhor. Tenha misericórdia, que possamos confiar no Senhor. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor não permitirá que os ímpios, meu Pai, governem por muito tempo. Tenha misericórdia de nosso país. Tenha misericórdia do Brasil, Senhor. Tenha misericórdia da nossa cidade. Que, meu Pai, esse tempo de eleição, que o Senhor possa findar, Senhor, o governo dos ímpios. E Deus, mas se isso não acabar, se o Senhor não quiser fazer isso agora, neste tempo, nós temos a plena confiança que um dia o grande Deus e grande Rei de fato governará a nossa vida. Nós estaremos debaixo de um cetro não dos ímpios, não de maldade, mas de bondade e justiça. Então, nosso Rei Jesus, e nós ansiamos tanto a sua volta. A Deus, que nessa noite possamos confiar no Senhor, que o Senhor possa devolver, Senhor, assim como Davi, devolver a alegria da tua salvação àqueles que estão tristes, desanimados, aqueles que não enxergam propósito mais em estar na tua casa, não enxergam mais propósito em ter comunhão uns com os outros, aqueles que estão de alguma maneira se perdendo pelo caminho, Senhor, estão quase estendendo a mão em iniquidade. Ó Pai, os livre de pecar, os livre, Senhor, de cair e tropeçar, mas mostra a tua fidelidade na vida deles. O Senhor persevera os teus santos, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, que nessa noite possamos escolher o melhor caminho que é uma pessoa, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Seja conosco, seja com a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.